Essa plantinha ela tombou, por quê? Porque houve o apodrecimento das raízes e do caudex. Olha só, o que deve ter causado isso, hein? Já começou a temporada de chuvas aqui na minha região, viu, pessoal? E a maior preocupação, olha, está relacionada a essas plantas aqui, rosas do deserto. Também cactos e outras suculentas, né? Como é que essas plantas vão sobreviver durante esse período de muita chuva? Qual o segredo, né? Quais as dicas eu posso dar para fazer com que essas plantas se mantenham saudáveis nesse período chuvoso? Pelo menos aqui na minha região serão em média 3 meses de chuva, beleza? A gente tem, pessoal, que tomar muito cuidado para que isso aqui, por exemplo, olha, não aconteça. A plantinha aqui, que era muito linda, ela tombou. Deixa eu mostrar melhor a vocês. Essa plantinha ela tombou, por quê? Porque houve o apodrecimento das raízes e do caudex. Olha só, o que deve ter causado isso, hein? Já tem chovido, olha, mais ou menos umas 2 semanas aqui. Como eu havia dito no início, já começou mesmo a temporada de chuva. E essa aqui foi uma planta que já não sobreviveu a essa época da chuva, viu? Eu digo não sobreviveu, mas ela aqui tem salvação. E se possível, eu vou mostrar a vocês aqui como fazer o resgate dessa planta. Mas olha só como tá molengo, olha, esse caudex. Aqui, olha. Apodreceu mesmo, de verdade. Isso daqui aconteceu por conta do excesso de água no substrato. O substrato é essa terrinha aqui, onde ela está plantada, olha. Esse substrato, pelo que eu tô vendo, ele retém muita água, ou seja, ele encharca muito fácil. Então, olha, a primeira dica que eu vou dar a vocês, na verdade é uma receita de um substrato que seja muito bom para essas plantas, para que elas sobrevivam ao excesso de água. Como no caso dessas rosas do deserto aqui, é muito complicado, né, por conta do peso e do tamanho delas, você ter que ficar retirando ela da chuva, colocando para dentro de casa enquanto chove, e sempre está fazendo isso para evitar o encharcamento dessas plantas. Então, a dica valiosíssima está diretamente relacionada ao tipo de substrato que eu vou ensinar a receita para vocês, porque esse substrato aqui, olha, ele com certeza foi o causador disso aqui. Porque ele tá muito encharcado, pessoal. Não sei se dá para vocês verem aí, olha. A composição dele aqui tem uma areia fina, tem aqui resto de folhas, né? No caso é a bagana, que é um material aqui muito abundante aqui na região, mas ele retém muita água. Então, muito provavelmente esse material aqui ocasionou esse apodrecimento desse caudex e dessas raízes por conta do excesso de água, porque é inevitável você tirar essa planta aqui em toda chuva que der, né? Por exemplo, agora tá caindo um sereno bem fraquinho, mas daqui a pouco pode cair um toró d'água. E essas outras aqui, depois eu vou conferir o substrato delas para ver se é o mesmo, porque caso seja o mesmo substrato, vai ser necessário proteger elas de outra forma, certo? Então, pessoal, eu organizei aqui nessa bancada um material para que eu possa mostrar para vocês de uma forma bem dinâmica como preparar um bom substrato para cactos, suculentas e rosas do deserto que sejam muito bons para evitar o encharcamento na região das raízes e, como consequência, evitar o apodrecimento e morte da planta, certo? Olha só, esses materiais que eu tenho aqui são materiais que eu posso fazer uma mistura e produzir um substrato. Mas afinal, o que é o substrato? O substrato, pessoal, é aquela terra ou aquele material onde você vai plantar a planta. Por exemplo, eu estou com uma plantinha só com a mudinha, com as raízes de fora. Eu quero plantar ela nesse vaso. Então eu vou precisar de colocar primeiro o quê? Um substrato.
certo? Que é a terra onde você vai plantar essa planta. Então aqui, substrato, existem substrato de vários materiais diferentes. Existem substrato, pessoal, que são feitos para plantas que gostam de água, mas existem substrato que também são feitos para plantas que não gostam de excesso de água nas raízes, como é o caso dos cactos, das suculentas e das rosas do deserto. E eu vou mostrar para vocês aqui como preparar esse substrato ideal para essas plantas que não gostam de encharcamento. Olha só, pessoal, essa rosa do deserto, ela está plantada no mesmo substrato onde está aquela rosa do deserto que apodreceu, o caudex. Olha, vira uma lama, não é? Um tipo de barro por conta da composição desse substrato. Dá para ver que tem areia fina, né? Olha, dá para perceber que tem areia fina. Tem algum tipo de fibra vegetal. E o primeiro sinal, pessoal, é o crescimento de plantinhas que gostam de água, muita água nas raízes. Aqui, olha, grama, tem uns matinhos por aqui, eles estão super bem aqui, justamente porque tem muita água contida nesse substrato. Rosa do deserto, cactos e suculentas, elas guardam água aqui dentro do próprio conteúdo dela, como por exemplo, aqui é o caudex. As rosas do deserto guardam muita água como reserva no caudex. E, portanto, não tem necessidade desse substrato onde fica plantada essa planta ficar com água permanentemente. Então, esse substrato ele não é muito bom para essa planta, certo? Eu peguei um pouquinho desse substrato aqui, com a mesma composição. Tem muita palha, areia fina. Eu vou usar ele aqui como referência para a gente ter noção do quanto de água que esse substrato pode reter, certo? O quanto de água esse substrato pode segurar. Aqui do lado tem outro potinho vazio, que é onde eu vou colocar o resultado da receita que eu vou preparar para cactos, rosas do deserto e suculentas, certo? Então essa receita de substrato eu vou preparar aqui, vou mostrar a vocês. Vou colocar aqui no recipiente e vou pesar ali na balança para vocês terem noção do quanto de água que ela vai reter ou não, né? Essa daqui também vai fazer parte do teste. Eu vou rapidinho mostrar os materiais que eu tenho aqui, que são componentes que podem ser utilizados para produzir o substrato. Eu vou dar um nome a eles, mas nem todos vão ser usados para preparar o substrato para a rosa do deserto. Então, olha, aqui, não sei se vocês vão reconhecer, aqui é o carvão vegetal triturado aqui. Aqui do lado, quem já assiste meus vídeos já deve ter visto esse componente aqui, que é o que? É a perlita expandida. É um mineral originário de rochas vulcânicas. Aqui é a bagana, muito abundante aqui no Ceará, né, que é a minha região. Aqui é palha de carnaúba seca e triturada, certo? Palha de carnaúba seca e triturada. Aqui, olha, é humus de minhoca. O humus de minhoca é o resultado da matéria vegetal decomposta com a ajuda de minhoca, certo? É altamente nutritiva, muito bom para adubar plantas, viu? Eu indico muito esse aqui, que é o humus de minhoca. Aqui bem parecido é a terra vegetal. Aqui é uma mistura, né? Dá para ver que tem até umas cascas de arroz, extrato de vegetal. Então aqui é conhecido como terra vegetal. Aqui é a casca de arroz carbonizada. É isso mesmo, casca de arroz carbonizada. Ela tá bem pretinha aí, tem algumas aí que não foram processadas, mas a gente conhece como casca de arroz carbonizada. Também um ótimo ingrediente para fazer um substrato. Aqui eu tenho os cascalhos, que são pedriscos bem pequenos, olha. São pedacinhos de pedra de rio, bem pequenininhos. Aqui é a casca de pinos. Quem aí já conhece a casca de pinos? É um pedaço de casca de uma árvore de pinos. Aqui ele foi retirado todo o conteúdo do tanino. Para quem não conhece o tanino, ele é aquele conteúdo meio avermelhado que sai quando você coloca de molho esse material aqui, pedaço de casca de árvore ou até fibra de coco. O tanino, pessoal, ele deve ser retirado, viu? Depois, se possível, eu vou ensinar a vocês como fazer a extração desse tanino
para evitar matar as plantas com o excesso dele. Aqui, olha, é areia fina, bem fininha, olha. Dá para ver aí. Aqui é a fibra de coco em pó. Essa fibra de coco em pó também ela foi tratada para retirar o tanino, porque ela contém muito também tanino. Aqui é a vermiculita. A vermiculita, pessoal, também é um material mineral, viu? Aqui não é madeira não, embora ele pareça um pouquinho de serragem, né? Tem gente que confunde, olha, porque ele é bem leve, mas isso aqui é mineral, ele é leve e esponjoso. Aqui a vermiculita, também um bom componente para substrato. É um componente, pessoal, já digo a vocês, ele retém a água, viu? É um componente que segura a água. Aqui também fibra de coco, só que fibra de coco desfiada, certo? Daqui eu vou utilizar poucos deles para fazer o substrato de rosa do deserto. Vocês vão se surpreender. Vai ser agora que eu vou fazer a junção de alguns desses componentes para produzir o substrato para a rosa do deserto. E a quem já conhece, tem mais experiência e está assistindo esse vídeo, eu gostaria que vocês comentassem quais desses componentes aqui vocês colocariam para fazer um bom substrato para a rosa do deserto. Vocês podem participar aí. E também, olha, se possível, deem o like aí e sigam, viu? Se inscrevam aí no canal, porque tem muita dica boa vindo por aí, certo? Essa daqui é uma delas. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é utilizar o que eu mais gosto, né? Que é a perlita expandida. Essa perlita expandida, como eu disse, é um mineral originário de rocha vulcânica. Ele pode ser encontrado nos garden centers. Eles são encontrados aqui no Jardim Flor do Campo, pessoal, que é onde eu estou, olha. Aqui é o Jardim Flor do Campo. No Jardim Flor do Campo você pode encontrar uma variedade grande de plantas. E aqui você vai encontrar também esses materiais para fazer o próprio substrato, no caso a perlita expandida. Se você não encontrar aí, você pode encontrar na internet, viu? Se você for de longe. Aqui eu vou colocar uma parte da perlita expandida aqui, ó. Muito cuidado quando vocês forem usar essa perlita expandida. Se possível, usem máscara, porque ela solta um pozinho que pode acabar... quem tem o nariz aí mais sensível, né? Quem sofre de rinite pode sofrer um pouco com esse conteúdo. Mas aqui é bem seguro, viu? Ele não é tóxico. É um material que eu digo que ele é inerte. Ele só vai participar fazendo com que o substrato fique mais leve, mais poroso e evite principalmente o encharcamento, porque ele não retém água. Coloquei uma pequena parte aqui desse substrato, dessa perlita expandida. Próximo, olha, que eu vou usar é esse aqui, a casca de arroz carbonizada, que é uma matéria de origem vegetal. Olha, vou colocar uma parte dela também. Vou colocar duas partes iguais. Pronto, essa é a casca de arroz carbonizada. Tem ela normal, sem ser processada, e tem ela nesse formato aqui, parece um carvãozinho, né? Muito boa também para fazer esse substrato. Olha a chuva truando aí, já está começando a chover de novo. Outra coisa, pessoal, que não pode faltar é o carvão vegetal. Carvão vegetal, eu vou colocar aqui também essa quantidade, olha. Uma parte do carvão vegetal que eu usei. Eu vou fazer uma quantidade aqui, bem pouquinha mesmo, somente para encher esse potinho, certo? Dependendo aí do que você necessitar, você pode fazer bem mais que isso. Eu vou acrescentar, pessoal, também a esse substrato, um pouquinho dessa pedra aqui, esse pedrisco, beleza? Essas pedrinhas, olha. Um pouquinho, né? Outra parte dela também. Vocês notaram que eu estou usando só material que tem a granulometria, né, que a gente chama, que tem os grãos bem maiores, olha, bem soltinhos. E é isso mesmo, pessoal, que você deve usar para cactos, suculentas e rosas do deserto, viu? Tem que ser um substrato bem soltinho mesmo, para evitar que ele retenha água, que ele acumule água e, como consequência, apodreça a raiz da planta, beleza?
outra coisa que eu digo que é opcional, viu? É você usar um pouco, somente um pouco, de humus de minhoca. Não é obrigatório, porque esse componente aqui, ó, esse substrato já está pronto para rosa do deserto, cactos e suculenta. Eu só preciso misturar bem. Olha só. Só preciso misturar bem ele e colocar a planta nele. Então, um substrato, a primeira coisa que eu falo a vocês, ele não é obrigado a conter adubo, não é obrigatório conter adubo no substrato. Pode ser só esses materiais também. Isso vale para todo tipo de planta, viu, pessoal? Substrato é bom que ele seja estéril. Tranquilo? Eu vou colocar, porque eu gosto, viu? O humus de minhoca. O humus de minhoca, ele é um material que contém micro-organismos benéficos para a planta. Então eu já vou colocar um pouco dele aqui no substrato. Pronto, já foi. O humus de minhoca, ele retém a água, viu? Porque ele é de origem vegetal. Ele é a mesma coisa que esse terra vegetal aqui, só que trabalhado com a ajuda das minhocas, né? O humus de minhoca, ele é o cocôzinho da minhoca. Ele se alimenta desse componente vegetal e transforma ele no humus. Eu coloquei pouca coisa dele, viu? Pouquíssimo. Olha aí. Pronto, ó. Tá feito o substrato para a rosa do deserto. O que é que vocês têm a dizer aí sobre esse substrato que eu preparei aqui? Comentem aí, certo? Esse substrato eu já vou colocar ele no potinho. Eu já fiz a mistura. Vou misturar só mais um pouco. Ah, pessoal, a perlita expandida, eu sei que é um pouco difícil conseguir, viu? Aqui no Jardim Flor do Campo tem, mas se você for de fora, você mora longe, né? Você pode fazer a substituição dessa perlita expandida, sabe pelo quê? Pelo isopor. O isopor, você tritura ele com partes pequenas e você utiliza ele para fazer a composição desse substrato, viu? Ele não é tóxico para a planta, porque ele não vai liberar substância na raiz da planta. Ele vai ser muito bom porque vai dar uma leveza e porosidade, ou seja, vai permitir a retenção de oxigênio no substrato, porque as plantas, pessoal, precisam de oxigênio para respirar, viu? Mesmo debaixo do substrato. Vou colocar aqui esse substrato que eu preparei para a rosa do deserto. Eu vou encher ele todo. Eu não vou plantar a planta nele, mas eu vou encher ele todo com esse material. Olha. Pronto, ó. Fica até bonito, né? Esse é um substrato muito bom para rosas do deserto, cactos e suculentas. Vocês viram aqui eu mostrando bem na hora, viu? Olha só, pessoal, a maioria desses cactos aqui, cactos enxertados, belíssimos, né? Aqui no Jardim Flor do Campo, o substrato deles é parecido com esse que eu fiz, só muda pouca coisa. Sabe por quê? Nesse aqui, eles não usam aquele pedrisco que eu utilizei. E fica aquele pedrisco que parecem pedrinhas de rio. Eles não usam, eles usam basicamente os outros componentes. E com isso, olha, o substrato ele fica bem leve, pessoal. Se vocês pudessem levantar ele aqui, eu vou colocar já na balança para vocês terem noção do peso, o quanto que leve é esse substrato dessas plantas. E deve ser assim mesmo, viu? O principal é evitar o encharcamento desse substrato. Olha aqui. Todos esses cactos especiais aqui, eles têm essa composição. Só mudou porque eu coloquei a pedrinha aqui aí. E particularmente eu gosto muito de colocar essas pedrinhas aqui, ó. Essas pedrinhas de rio. Eu gosto muito de colocar esses pedriscos aqui. Esse aqui, olha, é um cacto colorido, variegata. Se vocês observarem bem o substrato dele, é praticamente o mesmo que eu preparei, só que aqui tem mais casca de arroz carbonizada do que perlita expandida.
Aí vai da mão de qualquer um, né? Eu prefiro muita perlita expandida. Mas esse substrato aqui, ele é ótimo, viu? Deixa eu tentar fechar aqui. Olha o peso que tem esse substrato. 65 gramas. 65 gramas tem o peso desse vasinho, com planta e tudo, viu? É muito leve, pessoal. Para vocês terem noção, se eu fosse colocar esse daqui, olha, muito pesado por conta da água que fica retida nele, viu? Principalmente por conta disso, que ele retém muita água e fica pesadíssimo. Mas esse daqui, ele é ótimo, viu? Deixa eu tirar aqui, 65 gramas. O peso do meu ficou meio pesadinho por conta do pedrisco, que eu já disse a vocês. Tá pesando 354 gramas. 354 gramas, certo? Eu vou deixar bem anotadinho aqui. Esse aqui, olha, que é o substrato onde tá a rosa do deserto, ele é meio pesadinho, viu? 519 gramas. Olha aí, mais de meio quilo, viu? Já é pesadinho e ele tá seco, viu? O detalhe é esse, eu vou colocar água nele como se eu estivesse regando, para vocês terem noção do quanto ele vai ficar pesado. Isso vai significar que ele é um substrato que retém sim muita água. Olha só, tá 519. Eu vou colocar água nele e vocês vão verem com quanto que ele vai ficar. Pronto, galera, os substratos, os dois estão aqui lado a lado. Eu vou fazer um comparativo do antes e depois da rega, para a gente ter noção do quanto que esse substrato ele retém de água, beleza? A gente viu já que esse aqui ele já tá mais pesadinho, ele tá seco, tá mais pesadinho, certo? Esse aqui, apesar de ter o pedrisco, ele ainda tá mais leve do que esse outro aqui, mas vamos ver aí o antes e depois de cada um. Eu vou colocar aqui água neles. Primeiro, vamos só recapitular aqui. Vamos ver quanto tá pesando esse aqui. 353, na faixa dos 353 gramas, certo? Aqui o pratinho, porque eu vou regar. Aqui 517 gramas, bem mais pesadinho. Mas vai ficar mais pesado ainda porque eu vou colocar água agora. Rega normalmente. Olha, para vocês terem noção também, a água ela infiltra bem mais devagar aqui, porque é um substrato, pessoal, muito fechado. Demora mais, olha, para escorrer a água nele. Deixa eu ver esse outro, se vai demorar também. Olha só, desce rapidinho a água. É para ser assim mesmo o substrato para cactos, suculentas e rosas do deserto. Vai escorrer um pouquinho aqui, não tem problema. Eu tenho que colocar bastante água em ambos os substratos. Pronto, já foi aqui. E aqui eu tô esperando só escorrer mais. Tá muito ruim, viu, esse substrato. Olha só, não infiltra. Aqui já foi, olha. Tá escorrendo um pouquinho aqui. Já foi praticamente. Desce bem rápido. É para ser desse jeito o substrato para cactos e suculentas. Eu vou dar mais um tempo aí, ver se eu consigo fazer com que esse substrato pegue a água. Olha só, eu vou precisar apertar um pouquinho aqui para que ele consiga, né? Para que a água consiga passar. Essa areia fina, pessoal, eu não indico, viu? Para esse tipo de planta que não gosta de substrato encharcado, porque essa areia fina ela começa a reter a água, a segurar a água. E ainda assim, olha, tá meio que impermeável aqui, né? Não tá infiltrando bem, escorreu para fora. Mas vai dar certo, vamos ver aqui. Isso aqui, pessoal, embora pareça que seja vantajoso, ou seja, a água não infiltra, mas isso é muito ruim, viu? Porque com o tempo ela vai sim infiltrar
por conta da capilaridade, né? É um fenômeno natural, a capilaridade, que vai chupar essa água para dentro da areia e ficar essa água retida por muito tempo. Tá descendo muito devagar, mas vamos continuar aí na expectativa. Enquanto o outro aqui, eu vou até tirar ele, porque eu vou pesar ele sem a água da bandeja. Vou esperar ele escorrer melhor. Deixar aqui escorrer melhor. Esse aqui ainda tá devagarzinho, viu? Eu vou depois fazer, se possível, eu vou fazer um vídeo acelerado para vocês verem como que ocorre a capilaridade nesse tipo de substrato. Eu posso ter um substrato desse aqui sequinho, colocar num prato cheio de água como esse, que em questão de pouco tempo, pessoal, essa água daqui vai sumir, porque o substrato vai chupar essa água e vai ficar essa água retida na composição desse substrato. Vou colocar essa água toda até acabar. Esse substratozinho aqui. Quando a rega não é bem feita, assim, nesse tipo de substrato, pode acontecer da planta desidratar. Vocês acreditam? Porque mesmo que com o tempo ela consiga chupar água, muita dessa água vai embora diretamente por alguma infiltração aqui, e essa parte aqui do meio vai ficar seca, como vocês vão ver aqui, olha. Parte do meio, olha só como está seca. Então a planta ela não vai conseguir absorver a água. Vou dar uma misturada aqui, dar uma ajudinha, né? Imagine só, uma planta plantada nesse substrato tomando chuva durante toda a semana. Essa água tá dando trabalho para penetrar, mas depois que ela fica, né, ela dificilmente vai sair, dificilmente vai escorrer. Então já foi, olha, acabou a água do regador. Vou esperar só escorrer o restante de água desse substrato para fazer o comparativo do antes e depois, beleza? Eu não vou cortar o vídeo para vocês terem ideia, porque aqui é um trabalho sério. Olha aqui, pouca água escorreu desse substrato. Aqui ainda vai escorrer muita água, mas a maior parte dela, ó, se eu deixar a água que acumular aqui em mais ou menos meia hora, uma hora, ela vai voltar, porque o conteúdo aqui vai chupar essa água de volta. Eu deveria ter pesado com os pratinhos, né, para não ter que molhar a balança. Tá pesadíssimo, viu? Esse aqui também. Pesadíssimo não, desculpa, tá mais leve. Então eu vou já pesar esse aqui. Deixa eu só ajeitar essa balança. 0, 1, opa. A balança aí não tá muito boa não. Pronto. 506 gramas. Certo? Esse aqui, que estava pesando, se não me engano, 500 e poucos gramas, ele estando seco, com certeza vai pesar mais agora. 728 gramas, olha aí, isso tudo a água que tá aqui. E olha porque nem penetrou direito, viu? Porque aqui tá bem difícil. Pronto, pessoal, então é isso, olha. Eu sei que o vídeo ficou muito extenso, mas é assim mesmo que eu gosto de explicar as coisas bem explicadas, tá bom?
Mas mesmo assim, se tiverem dúvidas, vocês podem comentar, curtam o vídeo, se inscrevam, viu? Que aí, se possível, eu já farei outro vídeo fazendo outro tipo de substrato, dessa vez para plantas de sombra, viu? Muitos desses componentes aqui, olha, podem ser utilizados para fazer um substrato para plantas de sombra. Tranquilo? Espero que o conteúdo tenha ficado bom, que vocês gostem, certo? Então, até a próxima. Valeu! Ah, e como prometido, eu vou fazer aquele experimento lá, para ver qual desses dois vasinhos aqui vão chupar a água pelo fenômeno de capilaridade que eu falei aqui para vocês, certo? Qual dos dois vocês acham que vai chupar toda essa água desses pratinhos, hein? Os pratinhos com água aqui. Eu vou colocar o vídeo para gravar e vamos ver aí em velocidade acelerada qual dos dois retém mais água, beleza? Vamos ver aí.